Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 22, no verso 16, e eu escutava o áudio anterior, falava sobre aqueles que ficaram de fora, e eu colocava aqui, acrescentou-se aqui os cães. Então os cães são todos aqueles que, ao meu entender, vivem da imundícia, vivem das coisas imundas e hoje se oferta muitas coisas imundas. Mas quem sabe aqui se esteja colocando não só os que vivem, porque todos nós temos vidas, tendências às coisas erradas. Mas quem sabe aqui, como o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, guardai-vos dos cães, quem sabe esteja falando sobre aqueles que promovem a imundícia, que promovem as coisas erradas, tanto no mundo como na igreja. Judas, na sua epístola, eles falam sobre alguns que, tu pega o versículo 4, se introduziram furtivamente alguns. E aí eles convertem em dissolução a graça de Deus. Então, pessoas perversas, pessoas ímpias, pessoas que são contrárias a Deus, mas que se introduzem no meio da igreja. E Pedro fala sobre eles também, fazendo a mesma alusão de Judas, são muito parecidos as inscrições. E aí Pedro coloca alguma coisa a mais na segunda epístola dele, no capítulo 2, no verso 19, diz que eles prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal face também serve. Então, pessoas prometendo liberdade, proclamando, mas eles são servos da corrupção. No 19, ele diz que eles falam coisas arrogantes e de vaidades, e engodam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Então, pessoas que vêm promover a imundícia, isso é dentro e fora da igreja. Tanto no mundo como na igreja, pessoas promotoras da imundícia. E se cria muito no passado, no primeiro século da igreja já, que Deus quer a alma e o espírito. A carne tu pode fazer o que tu quiser. Os gnósticos acreditavam nisso, que a carne é essencialmente má, então não tem como resolver. A carne vai sempre estar fazendo as coisas erradas, o que importa é o espírito. E outros ainda acreditavam que, não, quanto mais tu pecar, melhor, porque a graça é mais abundante, então vamos pecar à vontade. Então, heresias que o apóstolo Paulo combateu, que os apóstolos no início combateram, e que vão entrando, que vêm do mundo e que vêm para dentro da igreja. Então, pessoas que prometem liberdade, sendo elas mesmas escravas do pecado, da imundícia. Então, quem sabe aqui os cães se referem a esses que promovem essas coisas erradas. No 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bom, nós iniciamos o estudo de Apocalipse no capítulo 1, e aí Jesus ele fala sobre o seu anjo que está enviado por ele para notificar a João as coisas. Tu pega o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, diz revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. E aqui Jesus fala de novo, eu enviei o meu anjo. Eu já vi pessoas dizer que aquilo está se referindo aos pastores, porque anjo é ágelos do grego, é mensageiro. E aqui Jesus está falando especificamente sobre um anjo, o meu anjo. Então eu já vi alguém dizer, não, isso aqui são os mensageiros, são os pastores das igrejas. Mas não, aqui Jesus está falando especificamente que eu enviei o meu anjo, ele foi enviado para explicar essas coisas. No verso 6 desse mesmo capítulo também fala que o Senhor, o Deus dos santos apóstolos, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Então,
Esse anjo foi enviado para testificar essas coisas nas igrejas, mostrar, dar testemunho, testificar as coisas que vão acontecer em breve. Depois Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. E aqui nós vamos ver duas coisas importantes. Jesus é a raiz, quer dizer, ele é Deus, ele existe antes de Davi e ele é o Criador de Davi. E ele também é a geração de Davi. Então, além dele ser a raiz, o Criador, ele é também filho de Davi. Tu vai ver que nos evangelhos você fala muito hosanas ao filho de Davi. Então, humanamente, ele é descendente de Davi. Mas na sua deidade, na sua divindade, ele é o Criador de Davi. Então, ele tanto é a raiz, ele é o Criador do homem. Ele também se faz homem e ele nasce da geração de Davi. Ele vem da linhagem de Davi. E isso é a sua divindade e a sua perfeita humanidade. E a gente tem que compreender. No capítulo 11 de João, tu vai ver quando Jesus fala sobre Abraão, diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E nesse contexto, os judeus que viam ele como um homem, 100% homem, eles disseram, tu não tem ainda 50 anos e tu viu Abraão, quer dizer, isso é impossível. E aí Jesus faz aquela declaração, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus, e aí tu tem que entender que é um contexto da apresentação de Deus a Moisés no deserto. Foi a maneira como Deus se apresentou a Moisés no deserto. É o eu sou. Então, quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus entenderam o que ele está falando, muita vez a gente não entende. Porque eu sou é aquele que é eterno, existe sempre, ele está sempre no presente. Ele não tem passado, ele não tem futuro, ele é eterno. Foi dessa forma que Deus se apresentou a Moisés, se tu pegar Êxodo no capítulo 3, no livro de Êxodo. E Deus aparece a Moisés no deserto, numa sarça ardente, e Moisés quer saber o nome de Deus. Qual é o teu nome? E Deus diz para Moisés no versículo 14, eu sou o que eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. E esse eu sou aqui é um tetagrama, é o Iavé, ou o Javé, ou o Iaué, ou o Jaué, é o Jeová. Então, quando Jesus diz, eu sou, eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. E eu espero que tu compreenda isso. É Jesus dizendo, falando da sua deidade, eu sou. Eu sou é a mesma apresentação, e parece que do hebraico essa expressão é Ani, eu sou Ani do hebraico. Então ele está se apresentando como Deus, eu sou, e existo por mim mesmo, eu sou, é a sua deidade. Ele também é a geração de Davi, porque ele é descendente de Davi, ele vem da descendência humana, e aí sua 100% de humanidade e a sua reivindicação do trono de Israel. Depois Jesus fala sobre a resplandecente estrela da manhã, e aqui também é interessante, porque se diz que é a estrela que anuncia o alvorecer de um novo dia. É a primeira estrela que aparece, e Jesus, simbolicamente aqui, quem sabe está nos mostrando, é um novo dia para nós, um novo começo. Então, ele é esse novo começo. Em Cristo nós temos uma nova vida, é uma nova oportunidade, é um novo dia para nós. Malaquias, no último capítulo do seu livro, ele
termina também com uma esperança grandiosa, diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo sob as suas asas salvação. E aí nasceu o sol, é um novo dia, é o início, um novo início, é um novo começo. E aqui ele vai simbolizar para nós, é um novo alvorecer, é um novo dia, representando tudo de novo que Deus está fazendo e que nós temos uma nova vida em Cristo. E aqui é um novo começo, é tudo novo. E é isso que Cristo vem simbolizar na tua vida e na minha vida. É novo, é uma nova esperança, é um novo dia para ti. As coisas que ficaram para trás passaram já, tudo já passou. E aqui é um novo dia, é uma nova manhã para nós. E é isso que Cristo vem nos mostrar e nos trazer. Depois fala no 17 o Espírito, e a esposa diz: vem, quem ouve, diga vem, e quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Aqui é um enigma, porque o Espírito e a esposa estão dizendo vem. E quem ouve, diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. O esposo, o Espírito e a esposa dizem vem para quem? Bom, a esposa diz vem para o noivo, ela quer que volte, que o noivo volte. E aí nós vamos lembrar do casamento judaico. Ele desposava a sua esposa, ele ia embora, ele fazia a casa, para preparar a casa. Quando tudo estivesse pronto, ele voltava com o cortejo e chegava de surpresa. Num dia que a esposa, a noiva, não sabia, ele vinha com o cortejo nupcial e aí ele tomava a esposa e levava para viver com ele para sempre. Então a esposa vivia dia após dia, esperando. Quem sabe hoje o dia, quem sabe hoje é o dia que o noivo vai vir. Então todos os dias podia ser o dia, porque ele está preparando a casa, ele está arrumando, e assim que ele tiver pronto tudo, ele volta com todo o cortejo, e é um dia que ela não sabe, é uma surpresa. Então a esposa está esperando, ela quer começar uma nova vida, e ela espera todo dia. Então o Espírito e a esposa dizem vem, e aí vem, no sentido de vem, nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que ele vem cedo. Mas também aqui diz quem ouve, diga vem, também é um convite para todo aquele que tem sede. Vem às águas. Lá em João 7, João escreve que no último dia da festa do tabernáculo, quando eu comentava que o sacerdote ia ao poço de Siloé, buscava água, tirava água, trazia água, jorrava sobre o altar. Havia uma procissão de judeus, eles faziam 7 voltas na volta do altar, proclamando e orando a oração de Isaías, dizendo, nos dá água das fontes de salvação, traz-nos água, e clamando por salvação. Nesse dia Jesus se apresenta: vocês estão clamando por salvação? Estou aqui. Quem tem sede vem a mim, eu tenho essa água da salvação. Eles, quem tem sede vem a mim e beba. E esse é o convite que se faz aqui de novo, para quem tem sede, venha, ainda há esperança, ainda há oportunidade, venha às águas e beba, é de graça. Tu não tem dinheiro, vem igual, tu não tem condição, tu não tem capacidade, vem às águas, ele está dando água de graça, é águas de salvação, é de salvação, é de vida eterna que ele está nos concedendo, é água da vida com Deus. Depois ele diz: porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então aqui é uma recomendação que Moisés deu também em Deuteronômio 4, verso 3, não acrescente, Deuteronômio 4, verso 2, perdão, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então não acrescentar, nem retirar. E aqui é interessante porque
Não é o problema de nós ter uma interpretação diferente um dos outros. Muitas vezes eu tenho um entendimento, tu tem outro, tem outras pessoas que têm outro entendimento, mas ninguém está tirando nem acrescentando. Eu gosto e acho que é importante quando a gente vai fazer um comentário que não é bíblico, a gente diz, ó, não está na Bíblia, mas eu acredito que seja assim. A Bíblia não diz. Mas é importante que a gente diga, a Bíblia não fala dessa forma, não é claro, mas eu entendo desse jeito, porque aí é um entendimento, é uma interpretação. Muitas vezes o problema é colocar interpretações como se fosse a palavra de Deus. E aí tem várias igrejas, entre aspas, que colocam coisas humanas como se fosse a palavra de Deus, coisa inspirada por Deus. E aí é diferente. E aí nós temos os mormons, que tem um livro dos mormons que eles consideram igual à Bíblia. Então acrescentou, então é uma heresia. Se diz também na igreja adventista que os escritos de Ellen White, a profetisa deles, são inspirados como se fosse a escritura. Então também isso é uma blasfêmia, é uma heresia. Não pode ser desse jeito. Então não se pode acrescentar e não se pode tirar. E se acrescentar, Deus vai vir fazer as pragas que estão escritas nesse livro. E se tu tirar, tu vai tirar também a tua parte do livro da vida da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Se tu tirar também, tu perde a tua parte na vida eterna. Tu vai ter a tua parte no lago de fogo. E aí nós temos alguns problemas, porque a nossa Bíblia evangélica, ela tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73. Então tem 7 livros a mais. E esses livros são considerados apócrifos. E apócrifos não inspirados. Ninguém sabe que seja a palavra. O significado verdadeiro é escondido, oculto, mas no sentido religioso é não genuíno, não é um livro genuíno, não foi considerado. Porque o cânon bíblico do Novo e do Velho Testamento ele foi fechado no segundo século da igreja, e terceiro já estava fechado. E esses livros, esses 7 livros que a Igreja Católica acrescentou, ele foi aprovado por volta de 1546 no Concílio de Trento. Então, são quase 1200 anos depois que o cânon bíblico já estava fechado. O nosso Velho Testamento, em que a Igreja Católica acrescentou os 7 livros, o nosso é igual ao judaico. Então o nosso, ele está mais dentro de uma coerência. E existem muitos livros apócrifos, que esses livros que eu estou dizendo que não são genuínos, que são espúrios, como a gente diz. Fora esses 7 livros que são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, que estão na Bíblia Católica, diz que existem ainda mais 14 livros apócrifos do Antigo Testamento, que é ensinado pela tradição católica, 21 apócrifos do Novo Testamento, aí tem o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, Atos de Santo André, me parece que tem também o Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, mas eles nunca foram aceitos porque eles não têm, além de não serem genuínos e terem sido escritos fora da era da igreja, no 2º e 3º, 4º século e até muito depois, eles não têm harmonia com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos esses LCs que foi o que foi aceito pela igreja primitiva. E a Igreja Católica acrescentou aí, eu não sei até onde isso não é muito pesado para a igreja. Que a igreja tenha acrescentado em 1546, muito tempo depois que a Bíblia já estava fechada, o seu cano, quase 1200 anos. E aí se tira também alguma coisa, porque geralmente as pessoas gostam de pregar só o que lhe convém, e se tu tirar, tu está perdido também, então não pode acrescentar, não pode tirar. E as pessoas gostam dessas outras. Eu falava outra vez, quando teve esse livro, Código da Vinci, aí você diz, não, é que é verdade, e aí é mentira. Mas as pessoas acreditam. No concílio que eu falava, o concílio de Nicéia, que esse livro, Código da Vinci, fala,
foi só sobre a deidade de Cristo. E saiu ali um credo sobre a deidade de Cristo, porque e Arius, que era o que pregava que Cristo não era a mesma essência de Deus, Arius foi declarado herege. E Arius, eu já disse, é o pai dos testemunhos de Jeová, porque é uma seita herética os testemunhos de Jeová. Eles não creem na deidade de Cristo nem do Espírito Santo, e isso é totalmente essa crença antibíblica. Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e é um Deus trino que se manifesta em três pessoas distintas. Então se tira e se acrescenta conforme convém, mas nós temos que ser bíblicos. Nós vamos parar onde a Bíblia para e seguir onde a Bíblia segue. Nós não podemos passar, é como a nuvem no deserto. Os israelitas eram dirigidos à nuvem, aonde a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem seguir, eles seguiam. E assim somos nós. Nós temos que ser bíblicos. E se não é bíblico, não é bíblico. O problema é que hoje se diz que isso é bíblico. Não, não me interessa se é bíblico. E se diz que não é bíblico, também não interessa muito para as pessoas, mesmo dentro da igreja. Porque só se pega o que convém, é como se eu digo muitas vezes, as pessoas acham que é como um buffet, tu vai ali e só pega o que tu quer. Não, isso aqui eu não gosto, então não me convém. Só que se é bíblico e pronto, e é ponto. E nós temos que parar debaixo da nuvem, que é a palavra de Deus. Depois no 20 diz aquele que testifica essas coisas de certamente cedo vem. E aí nós vamos para o terceiro cedo vem só desse último. Nesse último capítulo, as coisas estão prontas, as coisas no calendário de Deus, e eu disse, o tempo de Deus é Kairos, não é o nosso tempo, o nosso tempo é Cromos, Cronos, onde vem o cronômetro, Cronos, e o de Deus é Kairos, é diferente, o tempo de Deus é outro tempo. Então no tempo de Deus as coisas estão prontas, e ele cedo vem. E aí ele acrescenta uma palavra, certamente, quer dizer, Pedro dizia, olha, alguns dizem, não, isso aí não vai acontecer. Isso aí já faz muito tempo, isso na época de Pedro, quando isso, há quase 2000 anos atrás, há 1900 e tantos anos atrás, se dizia, onde está a promessa da vinda, da volta, isso aí não vai acontecer. E Pedro já rebatia isso há quase 2000 anos atrás. E quem sabe hoje ainda é muito pior, as pessoas, não vai vir, não vai vir. E as pessoas gostam de ver Jesus como um grande homem, uma grande personalidade, um homem do bem, uma pessoa que veio trazer um ensinamento maravilhoso, como se coloca junto com tantas outras personalidades, como Buda, Confúcio e tantos outros grandes pensadores. Só que aqui é diferente, aqui é Deus se fazendo carne. É Deus coabitando conosco, é aquele que é a mesma essência de Deus, a mesma forma de Deus. E ele é Deus e ele vem e ele toma forma de homem. Um homem completo, um homem como nós. Ele é em essência também homem, ele toma essa forma de essência, não é só que ele veio num casulo, parecendo um homem, ou como alguns dizem, não, era um espírito que ficava vagando de corpo a corpo, não, ele tomou a essência, o forme, que é do grego, é uma forma, morfe, ele tomou a essência de homem também, e ele habita entre nós, ele tabernaculou conosco. E ele, agora ele diz assim, certamente cedo venho. Então, ele vem, é certo. E nós podemos, como noiva, esperar cada dia. O nosso problema é que essa noiva hoje, às vezes dá a entender que ela não está muito ligada que o noivo venha pronto. Pode ficar tranquilo, demora um pouquinho, aqui está legal, deixa eu desfrutar um pouquinho do mundo, deixa eu viver um pouquinho mais. Agora, não era assim anteriormente, a noiva
ele estava naquela preparativo, preparando seu enxoval, preparando suas coisas, porque o noivo vai chegar a qualquer momento, ele pode chegar a qualquer hora. Então ela estava 24 horas em alerta, esperando, pronta. As malas estão prontas, as coisas estão tudo prontas. O noivo vai chegar, o noivo pode demorar, mas ele vai chegar. Só que hoje parece que se o noivo demorar um pouquinho, tá legal, pode demorar, não precisa vir tão cedo, que eu tenho muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa para ver, muita coisa para desfrutar. Agora, tu comparar o que nós temos hoje com o que nos está reservado, não tem comparação. Aí nós temos um amém que é assim seja, é o desejo da igreja. E aí diz, ora vem, Senhor Jesus. E aí esse aqui é um termo do aramaico, é o maranata. Tem agora, a gente gosta de falar maranata. Maranata é ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus. Então esse é um termo aramaico, não é grego, embora que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é não é um grego clássico, é um grego comum. Não é um grego clássico, é koiné, é comum, popular. Toda a Bíblia foi por decreto de Alexandre o Grande. O Velho Testamento foi traduzido para o grego. E eu falei de 72, eu não me lembro, 70, 72 eruditos gregos, não. Eram judeus que eram eruditos no grego, conhecedores profundos do grego. De repente eu, na hora de me expressar, eu falei, não, eruditos gregos como fossem os gregos que fizeram a tradução. Não, não é isso. São 72 eruditos judeus, eruditos, conhecedores profundos do grego. E aí em Alexandria, para que a Bíblia, o Velho Testamento, pudesse circular livremente no mundo, ela teve que ser traduzida para o grego. E aí nós tivemos agora todo o Velho Testamento na Septuaginta, se chama porque eram 70, 72. Aí ela teve livre circulação na época do Império Grego. E agora nós temos todo o Novo Testamento no grego koiné, que é o grego comum, não é clássico. Tem algumas partezinhas, principalmente do livro de Daniel, que está em aramaico. E esse texto aqui, ora vem é maranata, aí é aramaico. Termina o Apocalipse, nós chegamos ao final com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E aí uma parte da saudação que nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele gostava de fazer essa saudação de graça e paz. É marca do apóstolo Paulo. Eu digo que nas cartas também a graça do Senhor Jesus Cristo, embora que se tu pegar a epístola de Pedro também, João também usa esse termo, a graça e graça e paz, ele usa muito, mas é uma saudação e faz parte da bênção apostólica. Se tu pegar em 2 Coríntios 13, 14, capítulo 3, verso 14, diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E aqui João encerra a nossa jornada e a nossa peregrinação desejando que essa graça, esse favor imerecido do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele está escrevendo para a igreja e que assim seja. Então nós precisamos de graça, todos os dias nós precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de misericórdia, precisamos de graça. E aí é dessa forma que o apóstolo João ele encerra o livro de Apocalipse, desejando a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo sobre nós. É um desejo, é um anelo, é um clamor. E assim nós acabamos tudo. Esse é o último áudio, são 90 áudios que se encontram, a princípio, todos nesse canal do YouTube, se tu quiser ver. E eu agradeço a Deus por nós ter conseguido chegar ao final. Parecia uma viagem interminável e uma viagem muito difícil.
E se nós chegamos ao final é só pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. É pela sua boa vontade conosco, de nos mostrar, de nos revelar, de nos fazer conhecer tudo aquilo que nos está reservado. Então o meu coração se alegra muito, muito, muito no Senhor. Era algo impossível, algo inatingível que Deus, em Cristo, nós conseguimos pela sua graça atingir. E espero que tenha sido bênção na tua vida, que tu tenha sido despertado. Se tu não aprendeu tanta coisa, mas que tu seja despertado a aprender mais, a buscar outros estudos, a buscar conhecer mais, não só do Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus. Porque toda a Escritura, conforme Paulo escreveu a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. É toda a Escritura. E ela é proveitosa. Ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, para repreender, para que o homem de Deus seja perfeito. Então nós vamos terminar com essa passagem de 2 Timóteo 3,16. E é interessante, tem uns 3,16 da Bíblia que são famosos, e esse é um dos 3,16, assim como João 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é toda, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então que essa Escritura que nós terminamos hoje estudando tenha acrescentado a ti em perfeição, para que Deus te faça mais perfeito e perfeitamente capacitado para te fazer boas obras, que tu esteja preparado para fazer e para cumprir aquilo que Deus tem na tua vida, que seja bênção, tenha sido uma grande bênção na tua vida, e que tu esteja perfeitamente instruído por Deus para toda a boa obra. Pai, nós te damos graça, porque por ti nós conseguimos chegar, e sabemos que é por ti, é para ti, é através de ti, é em ti que tudo acontece. É tu que opera o querer e o efetuar na nossa vida. E nós somos agradecidos em Cristo Jesus. Que a tua graça permaneça conosco sempre, sempre, sempre. E que nós possamos estar perfeitamente instruídos, Senhor, para toda boa obra, buscando a tua glória e buscando o que é de Cristo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.